Salve, salve, nação! Será que agora vai, galera? Será que o Flamengo vai engrenar, cara? É quinta-feira. Galera, ajuda a gente com o seu like, compartilha o vídeo. O canal tá tão fraquinho esses dias, cara. Eu sei que o Flamengo não está empolgando, mas você que gosta dos cortes, você que assiste todo dia os nossos vídeos, deixa o seu like para ajudar. Por favor, tô te pedindo com carinho, tá bom? O Mengão será campeão quinta-feira, eu acredito, cara. O Flamengo vai dar a volta por cima agora. Vamos apoiar sempre o nosso Mengão, galera. Vamos lá então, ó, temos aqui 3 cortes, tá? Vamos começar aqui com esse corte do jogo aberto da Band, depois tem outro, depois tem outro diferente aí pra vocês. Então, me ajudem que eu trago aqui mais cortes à tarde pra vocês e à noite também. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Falar do Flamengo, que de novo começou devagar, demorou pra pegar no breu, no tranco, como queiram. A torcida vaiou e aí o time acordou, fez 3-0 pra cima do Madureira. Vamos ver. Antes da bola rolar, protesto dos quase 23 mil torcedores presentes no Maracanã. Olha aí. Pressionado, o Flamengo pouco criou no primeiro tempo. Foram só 2 chances. Essa com Carrascal e outra com Pedro. Mas Neguete apareceu bem. O goleiro salvou, e o time foi cara? para o vestiário debaixo de vaias. Arrascaeta e Samuel Lino entraram no intervalo. Os dois participaram desse bate-rebate e a bola sobrou para De La Cruz, da meia-lua, bater forte e abrir o placar aos 7 minutos. A partir do gol, o duelo ficou mais aberto. Pedro poderia ter feito o segundo. Everton colocou o Andriel para trabalhar pela primeira vez. Até que aos 15 minutos, Samuel Lino pediu pênalti após disputa com Isaías. Depois de consultar o VAR, o árbitro marcou. Arrascaeta foi para a bola e anotou o 100º dele com a camisa rubro-negra. 100 gols e 109 assistências com a camisa rubro-negra. Parabéns, Arrascaeta, você é o nosso ídolo. Na reta final, já aos 40 minutos, o Flamengo chegou tabelando e Samuel Lino deixou Luiz Araújo na boa para fazer o terceiro. Na hora de deixar o dele, Samuel Lino driblou o goleiro, mas finalizou. É só fazer, vai Samuel Lino! E ele fez isso. Finalizou para fora. Mas o zagueiro tirou, galera, de cima da linha, cara. E terminou mesmo 3-0. Resultado que deixa o Flamengo com 1 pé e meio na final do Campeonato Carioca pelo 8º ano consecutivo. Os dois times ainda voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira. Hoje não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória, pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento. Isso é uma responsabilidade que há que assumir, porque é o Flamengo e é assim que funciona. A torcida, que começou a noite protestando, terminou deixando um recado. Quinta-feira é guerra. Quinta-feira é dia de decisão diante do Lanús pela Recopa Sul-Americana, no Maracanã, depois de ter sido derrotado na Argentina por 1-0. É possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor, fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira com o apoio do nosso torcedor e reverter essa situação. O Flamengo não passa por um bom momento, pressionado, já perdeu o título da Supercopa do Brasil, perdeu a primeira partida da Recopa na Argentina para o Lanús, era obrigação vencer o Madureira e agora vai virar obrigação esse estadual também. Cicinho, quando a gente olha para a equipe do Felipe Luiz, do ano passado para cá é pouco tempo e mudou muita coisa. Os jogadores ainda parecem cansados, desentrosados, sem aquele mesmo apetite. O que acontece? Exatamente. No início da temporada nós estávamos apegando que o Flamengo jogou até o final do ano, foi o último a entrar de férias e era normal o cansaço. Ok, virou o ano, o Flamengo começou a tropeçar e se apegava nisso. Agora já não dá mais tempo, né? O Flamengo realmente não joga o melhor futebol, tem o melhor elenco aqui
do Brasil, né? Mas não está conseguindo fazer o encaixe na qual estava a temporada passada. Então, isso não adianta falar que requer tempo, porque os jogadores têm muita qualidade. Então, é repensar na questão de posicionamento, repensar na questão de entrega dentro de campo, porque realmente o Flamengo está entregando muito pouco e você vê os jogadores um pouco apáticos. Então os jogadores precisam dar um pouquinho mais e o Felipe está tentando isso. A entrada do Arrascaeta e do Samuel Lino mudou totalmente a história e aquilo que o torcedor espera. Vontade, criação, mobilidade, e isso o Flamengo teve no segundo tempo e conseguiu ganhar tranquilamente. Ontem na coletiva, o Felipe Luiz falou que ele não vê mais problema físico, ele vê um problema de confiança, um problema mental mesmo, cara. Sabe aquela falta de confiança? Ele acha que a parte física já foi superada, só que o problema está sendo o mental dos jogadores. Então, Flamengo, contrata aí uma psicóloga, né, para dar um jeito nisso, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, né? Problema de confiança. Poxa vida, hein? Ronaldão, como é que você vê esse Flamengo? É começo de temporada, tem muitos objetivos, é um time com grandes nomes e jogadores de expressão, mas tem que comprovar isso em campo. Contra o Madureira, 3-0, um bom resultado, mas não era um time como o Fluminense, por exemplo. Não, é verdade, mas o Flamengo, para esse jogo do meio de semana, Renata, é o seguinte, a torcida agora está em cima, a torcida está cobrando, a torcida não está jogando junto, o time já está com aquele... O problema de começo de temporada, não está entrosado, uns abaixo, outros acima no lado físico, no lado técnico, ainda não se encontrou. E a torcida já começou a bater. E foi contra o Madureira, que esse pênalti aí foi mandrake, dentro e fora no gramado aí. Esse VAR aí, tem que dar uma olhada nesse VAR e no juiz. No campo, todo mundo viu a mesma coisa, não foi nada. Aí ele foi lá, ficou... então vê se dá um pênalti aí, dá uma força aí. Então foi assim. Agora, nesse jogo, a torcida não vai começar. Se o Flamengo não for pra cima, não fizer logo um gol, logo aos 15, 5 minutos de jogo, vai ter a torcida na pressão e vai cair fora dessa competição. Escuta aí. Não vai ganhar mais um título, hein? Porque tá disputando um título agora, né? A Supercopa já foi, já perderam. E agora, se a torcida jogar contra, vai ficar pior ainda. Quero falar de Campeonato Gaúcho. Muito bem, temos aqui também esse corte da ESPN Brasil, falando um pouquinho dessa vitória do nosso Mengão. E daqui a pouquinho tem um outro corte, hein, galera? Fica no vídeo até o final. Simbora, vamos lá. Para convencê-lo. A gente agora vai para a outra semifinal do Campeonato Carioca, onde o Flamengo, Mari Pereira, saiu em vantagem contra o Madureira e teve até o 100º gol do Arrascaeta vestindo o rubro-negro. Verdade, Bruno, vantagem, né? O Jailson pontuou. Olha que jogada legal. Viveu Pena de que o gol não cruzamentos saiu, no né? primeiro tempo, com muita dificuldade. É claro que a estratégia do Madureira era mesmo essa de tentar se proteger, né? O próprio Neguete, goleiro do Madureira, falou sobre isso, que o melhor eles iam tentar fazer, mas estava na mão de Deus, justamente porque o Flamengo pode mudar o jogo a qualquer momento. E mudou no segundo tempo, mas antes teve isso aí, ó, no intervalo. No intervalo, a torcida protestando então contra o desempenho da equipe. Porque continuava a ausência do senso de urgência, falar dessa forma. Chuveirinho, toque pro lado, poucas oportunidades. O primeiro tempo foi bem deprimente, né, galera? Muito chuveirinho, muito cruzamento, sem tabelinhas, né? Teve só uma tabelinha que a gente viu aí no começo do vídeo, mas bem pouco, né, cara? Para um time com essa categoria, né, tem que criar mais, né? Sem tanto cruzamento. Algumas que surgiram na Neguete foi muito bem. E aí a troca no intervalo do Felipe Luiz, que resultou na aceleração ali, né, do Flamengo. Samuel Lino e Arrascaeta. O goleiro, e aí o jogo passou muito pelo Lino, que entrou bem ontem. A jogada do primeiro gol sai pelo lado esquerdo. E aí o Flamengo tá vivendo Cruz... aquela coisa de que o melhor tá sempre no banco. Com o Lino e Cebolinha, tá quase dessa forma, né? Mas o De La Cruz faz o primeiro gol ali no golpe de sorte, né? Depois o Lino é derrubado, o árbitro não marcou pênalti inicialmente, depois o VAR chamou, o Arrascaeta cobrou e aí interessante, o Paquetá, né? O Paquetá recupera a bola, desenvolve a jogada e o Luiz Araújo marca o terceiro. Depois... Samuel Lino entrou bem ontem, galera. Pena que ele perdeu aquele gol, né? Então, da vitória, o Felipe Luiz falou e nós vamos ouvi-lo. Quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é responsabilidade do treinador.
seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui. Hoje não existia outro resultado, com todo respeito ao adversário, que não fosse a vitória. Pelo nível dos nossos jogadores, por tudo aquilo que a gente tem de investimento, isso é uma responsabilidade que há que assumir. Enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo também as coisas vão ser difíceis. Então a gente precisa, de uma vez por todas, recuperar essa sinergia. Danilo, e números então do Arrascaeta. Olha só, já são 360 jogos com a camisa rubro-negra e 100 gols marcados, além das 109 assistências. Esse número então, sim, também é bem relevante. Marcou ontem. A gente já volta aqui no Sport Center com... Galera, temos aqui também esse corte do Redação do canal Sport TV. Olha só o que eles falaram do nosso Mengão. Vamos lá. Discutir o fato de que o Flamengo vive um ambiente conturbado, apesar de ter sido campeão de tudo, quase ter sido campeão mundial no ano passado, né? Pelo desempenho em campo que não é bom, e aí esse momento conturbado segue num primeiro tempo fraquíssimo, muito fraco do Flamengo mesmo, contra um time que o goleiro do Madureira, desculpa, esqueci o nome. Neguete. Deixou muito claro ali qual era a intenção do jogo. O Madureira estava esperando o Flamengo e mesmo assim o Flamengo não soube aproveitar dessa espera. Basicamente foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Erros irritantes, foi um jogo de irritar a arquibancada. Jogadas ali com Cebolinha e outras ali que... erros básicos de lateral, o meia espera o lateral passar, o lateral não passa, a jogada se acaba por completo. E aí mostra o poder dos craques mesmo, né? Porque o Arrascaeta entra e muda o jogo, consegue destravar ali, inclusive o próprio desempenho dele na temporada. E o Flamengo faz 3-0. O Flamengo vai passar, vai classificar. Mas o que vai resolver o Flamengo, por enquanto, por 3 dias, até a próxima rodada do Brasileiro, é levantar a taça contra o Lanús na quinta-feira, coisa que tem muita condição de fazer. Eu acho que a melhor notícia do jogo foi justamente essa que você citou agora, a boa atuação do Arrascaeta. O Arrascaeta não tinha jogado bem esse ano ainda. O Arrascaeta foi o melhor jogador do Brasil no ano passado. E acho que a dificuldade do Flamengo esse ano passa muito, não sei se muito, mas passa pela dificuldade do Arrascaeta, que não tem jogado bem, um cara muito decisivo para esse time. A gente vê a força do elenco do Flamengo, que mesmo mudando quase todo mundo em relação ao jogo contra o Lanús, só ficaram no time titular o Cebolinha e o Carrascal, você espera num primeiro tempo contra o Madureira que seja muito melhor do que foi, né? E foi muito fraco mesmo o primeiro tempo do Flamengo, lembrando que tinha todo esse clima pré-jogo, já de torcida reclamando antes. Além da atuação contra o Lanús, acho que tem que citar as entrevistas do Felipe Luiz sobre o caso Vini Júnior, pegaram muito mal entre a torcida do Flamengo. O Felipe viveu desde quinta-noite ali os momentos de maior pressão dele no comando do Flamengo. A torcida ficou muito insatisfeita com o rendimento do time e com a falta de defesa do Felipe a um jogador formado no Flamengo. Tanto que ele ontem abriu a entrevista coletiva sem ser perguntado, falando sobre isso. Disse, inclusive, que o Danilo ligou para ele para falar sobre o assunto. Então tinha toda essa pressão pré-jogo, a torcida reclamando antes de a bola rolar. E aí a pressão aumenta no intervalo, né? Quando apita o fim do primeiro tempo, a torcida grita, o time sem vergonha, vai ao time. E aí no segundo tempo, já no intervalo, na volta do intervalo, entram o Arrascaeta e Lino. E o Arrascaeta foi muito importante para o Flamengo encaminhar essa classificação. Lembrando que o Flamengo esteve muito perto de jogar o quadrangular contra o rebaixamento e agora está muito perto de jogar a final. Muito encaminhada essa classificação. Tá na final. Em algum momento até foi dado como uma possível zebra do Campeonato Carioca, né? De ter que disputar o quadrangular do rebaixamento. E muito pela estratégia do início do ano, não dá para colocar tudo na conta do Sub-20, claro. Mas é isso, teve um planejamento, esse planejamento não deu certo, o Flamengo se reorganizou e ainda que não comprove com boas atuações, está fazendo o que se espera do Flamengo, que é estar nas decisões do Campeonato Carioca ou até mais, para ir além, estar nas decisões de todas as competições que disputa. A gente se acostumou a ver isso do Flamengo. A gente está vendo aí alguns números da partida, a diferença, né, que é gritante, obviamente, mas realmente quando a gente olha o placar, quando a gente olha esses números, parece que foi um amasso nos 90 minutos e não foi bem assim o que aconteceu. A gente viu que se refletiu mais uma melhora do Flamengo no segundo tempo. Bom, mas o Luciano tocou aí num ponto do Felipe Luiz, que abriu a sua entrevista tentando falar de forma mais precisa o que ele quis dizer quando abordou o caso de racismo envolvendo o Vini Júnior num jogo do Benfica contra o Real Madrid pela Champions League. E a gente ouve agora a palavra do Felipe Luiz. Eu, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele e eu tô com ele.
Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso. É aqui que pega, ó. O Felipe Luiz, ele fala se ele fez. Ele fez, Felipe Luiz. Tem testemunhas, tem provas. O Mbappé ouviu 5 vezes. É aqui que pecou. Mas eu acho que ele foi bem no resumo total, se redimindo do erro, né? Porque ele errou, né, cara? Na entrevista coletiva, depois do jogo lá na Argentina, né? Então aqui, é só esse pedacinho aqui que ele fala se ele errou, se ele fez. Ele fez. Ele tinha que ter falado diferente, né? Não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não racismo é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. O difícil é punir. E ele foi punido, né, galera? Já saiu uma notícia que ele foi suspenso pela UEFA, né? Então, se ele fez, que ele pague. Que fique bem claro. Tá aí a declaração, então, do Felipe Luiz, mas mais uma vez ele usa o se ele fez, que ele pague. Isso também é muito ruim, né? A gente tem... Ó, estou assistindo ao vivo o programa aqui, nem sabia que eles iam comentar também em cima do si, né? Falado sobre essa coisa de dar total ouvido à vítima. E aí o Vini Júnior traz essa situação de que ele ouviu, de que foi chamado, enfim, por um termo horroroso, racista. Ele tem testemunha, o Mbappé se coloca como testemunha desse fato. Então, por mais que ele tenha tentado explicar e a gente entendeu o posicionamento dele, usar essa forma, né, se aconteceu, essa expressão, essa forma de falar é muito ruim. Mas tá aí, então, o Felipe Luiz tentando explicar um pouco melhor da declaração dele sobre o episódio do Vini Júnior. Bom, gente, ainda falando sobre... E olha aqui, galera, a UEFA suspende Prestiani após denúncia de racismo de Vini Júnior. É isso aí, cara, tem que suspender. Tem que fazer alguma coisa. Esses caras têm que ser punidos, né? Galera, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que denunciar, temos que expor esses racistas do capeta, né, cara? Eu nem sei como que... Nossa, dá tanta raiva dessa gente, né? Não basta a gente não ser racista. Você, nós temos que ser antirracista, né, cara? Temos que expor... Temos que divulgar para esses caras serem punidos, né? Como todo racista devem ser punidos, né? Então, tá aí. Prestiani foi suspenso pela UEFA. Muito bem. Tem que ser mesmo. E quem passa pano para isso aí tá errado, né? BAP cobra boto, Felipe Luiz e jogadores. E Flamengo tenta administrar ambiente antes de decisão. Cara, o jogo de... quinta-feira é um jogo decisivo. É um jogo, galera, que assim, veja bem, se o Flamengo ganha, é obrigação. Se não ganha, é crise. Infelizmente, cara, pelo tamanho do Flamengo, pelo que o Flamengo conquistou nos últimos anos, se você pegar de 2019 para cá, se o Flamengo não vence um time pequeno, médio, da Argentina como o Lanús, cara, é vexame, é vergonha. Então, o Flamengo vai jogar no Maracanã, vai estar lotado, tenho certeza que a torcida vai comparecer, vai lotar o Maracanã e vai apoiar, galera. Tenho certeza que isso vai acontecer. E o Flamengo tem que entrar nesse jogo, cara, com a faca nos dentes, sabe? Com o olho vermelho, com raiva. Tem que entrar, tem que destruir, cara. Tem que fazer isso, porque senão não ganha. Se não jogar com raça, com vontade, não ganha. Então o Flamengo vai ter que dar a resposta quinta-feira, porque esse é o jogo-chave do começo de ano. Tem que ganhar. É ganhar ou ganhar esse jogo, cara. Final, não precisa jogar bonito, tem que ganhar. E precisa ganhar de pelo menos 2-0 para erguer essa taça que é tão importante
será o bi da Recopa para o nosso Mengão. Tem que ganhar. É só isso que eu tenho para falar. Valeu? Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!